Estou lendo a Introdução ao Novo Testamento, página 1509, falando acerca da Igreja Apostólica. A carta aos Filipenses sugere uma estrutura ainda mais formal. Ali, os episcopoi são acompanhados de diaconoi, Filipenses 1, em uma estrutura que provavelmente cuidava separadamente das funções de administração e da supervisão espiritual. Se Filipenses data do encarceramento de Paulo em Roma, essa evolução surgiria naturalmente das tendências já comentadas. Se, como alguns estudiosos pensam, a carta foi escrita de um encarceramento anterior em Éfeso, seria contemporânea da primeira carta aos Coríntios, e a ordem eclesiástica desenvolvida em Filipos seria um contraste notório com Corinto. É provável que Paulo tenha deixado Lucas para cuidar da igreja em Filipos, como indicam os trechos com nós em Atos. Poderíamos conectar as duas coisas, pois são os escritos de Lucas que evidenciam um interesse nas questões práticas de administração de igreja que está em grande parte ausente das primeiras cartas de Paulo, até que surgissem os problemas em Corinto. Foi a mente bem ordenada do historiador da igreja primitiva que influenciou a estrutura posterior das igrejas paulinas. Observação, confira isso, é Schweizer, que coloca o ponto de vista da igreja defendido por Lucas firmemente dentro do aspecto histórico e daí tendendo para o ponto de vista hierárquico, em contraste com Paulo. As estruturas de Éfeso e Filipos se mostraram duráveis. Na época das cartas pastorais, a organização das igrejas, como muitos outros aspectos da sua vida, tinha se desenvolvido em diversos lugares, em uma estrutura estável e formalizada, basicamente semelhante àquela da carta anterior a Filipos. Em 1 Timóteo, a igreja de Éfeso agora tem tanto episcopoi quanto diaconoi, e os diaconoi precisam servir durante um tempo de experiência, 1 Timóteo 3,10. As pastorais acrescentam ainda uma característica interessante, pois consideram que o mestre poderia residir em um distrito, sendo uma residência temporária, e durante esse tempo de residência poderia apontar presbíteros e, onde fossem necessários, diáconos, e também exercer considerável autoridade pessoal. Nos exemplos de Timóteo e Tito, essa autoridade derivava diretamente da autoridade do apóstolo fundador. Deve-se observar também que se sugere que a ausência de presbíteros é de fato um defeito que deve ser remediado. Tito 1:5. Os livros restantes do Novo Testamento ampliam o quadro geral. Hebreus fala de líderes que eles falaram a palavra de Deus, que devem ser obedecidos, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus 13:7 a 17. 13:7 e 17. Pode ser que os primeiros mestres sejam aqui os líderes de fato, como no princípio em Antioquia. A primeira carta de Pedro tem presbíteros, que são pastores responsáveis com uma tarefa definida, embora o contexto esteja completamente aberto, e as pessoas referidas possam ser desde homens idosos, simplesmente exercendo autoridade, como tal era presbíteros monárquicos de igrejas individuais. 1 Pedro 5, do 1 ao 5. No entanto, é a terceira carta de João que acrescenta dois fatores novos ao nosso conhecimento. Nela ouvimos falar da existência de pregadores itinerantes, versículos 5 a 8, que também são mencionados por Judas, versículo 3 a 4. Este indicando vividamente os perigos que esse sistema suscitou. A carta de João também indica na pessoa de Diótrefes o desenvolvimento do governo autocrático sobre as igrejas, e isso evoca uma reação que é ainda mais interessante na sua reivindicação de uma autoridade
que é mais do que local por parte de João o presbítero. Devemos observar, portanto, que João não denuncia a posição monárquica como tal, mas que ele talvez esteja dando a entender que em Demétrio haveria um substituto adequado para o obstinado Diótrefes. Assim, além do serviço mais estabelecido e ordenado dos presbíteros e diáconos, em grande parte, mas não exclusivamente locais, parece ter surgido mais um ministério não localizado e consistindo em mestres itinerantes, como também de homens afirmando exercer os dons mais inspirativos da profecia. É possível que esses sejam os apóstolos de Apocalipse 2:2, entre os quais o título era reivindicado com pouca consideração pelas realidades espirituais, e talvez até Romanos 16:7, 2 Coríntios 8:23, Filipenses 2:25 e Hort Opsit, página 64 a 65. Era um sistema que dava ampla liberdade ao charlatão, e mesmo assim, em terceira João, esses mestres são especificamente apoiados contra um líder local dominador. Somos conduzidos assim para mais perto do mundo do tempo imediatamente após a era apostólica, o mundo da Didaquê com os seus mestres itinerantes honrados, acima dos ministros locais e das cartas de Inácio com o bispo, único presidindo cada igreja da Ásia, e com seus presbíteros e diáconos. As tendências dessa evolução são assim confirmadas por estes escritos, mas temos pouca necessidade de evidências extra-bíblicas para identificar as nuvens que já estão se formando sobre a igreja. Os primeiros capítulos de Apocalipse indicam as deturpações que se desenvolveram nas duas correntes de ministério, enquanto em outros lugares sinais de especulação e ideias turbulentas. Colossenses 2, 1 Timóteo 1:3, 1 Coríntios 11:18 prefiguram a necessidade que surgiria de fortes mãos que teriam de conduzir as igrejas quando Jerusalém e os apóstolos tivessem saído de cena para sempre. Como é quando isso aconteceu? Permanece desconhecido, mas na metade do século II, a ordem de muitas igrejas tinha sido sistematizada e transformada. O bispo Lightfoot argumentou que há boas razões para se crer que a evolução na direção do governo monárquico dentro de igrejas individuais tenha ocorrido durante a vida e com o conhecimento do apóstolo João, The Christian Ministry in Philippians, página 206, 228 e 234. Isso pode ter sido assim, mas as impressões que obtemos dos escritos do século I provavelmente vão sempre depender do pano de fundo do qual nos aproximamos deles, e é perigo pressupor que o nosso conhecimento de algumas igrejas seja característico de todas. Quando havia cerca de 800 bispos na província da África, no século V, eles devem ter sido muito mais parecidos com ministros presbiterianos do que com prelados anglicanos. Fica por considerar ainda a indicação do grau de centralização na igreja primitiva que alguns comentaristas conduzem do relato do Concílio de Jerusalém em Atos 15. É possível que boa parte da carta de Paulo aos Gálatas seja um protesto contra exatamente uma reivindicação de uma autoridade central. Seja como for, a evidência de Atos 15:16 continua inconclusiva. Por um lado, há reconhecimento claro do valor especial presente na sentença dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém acerca dos pontos em questão. E a essa sentença está ligado não somente o restante da igreja lá, mas também a autoridade do próprio Espírito Santo. Por outro lado, é claro que Jerusalém está sendo chamada para se pronunciar acerca de uma disputa que tinha sido levantada por mestres oriundos
das suas próprias fileiras, como reconhece a própria sentença. Por isso, é incerto fundamentar qualquer inferência sólida sobre o incidente. A cuidadosa autolimitação da sentença na sua reivindicação de autoridade tem significado especial. É necessário acrescentar mais algumas observações a essa análise das práticas da Igreja do Novo Testamento. Em primeiro lugar, é enganador distinguir de forma pronunciada demais entre os dons inspirativos e os mais naturais, como se só aqueles fossem realmente carismáticos. Os dois são carismata, Romanos 12, 6-8, dons de liberdade tão livres como a própria vida nova em Deus, Romanos 6, 23, em vista de Romanos 12, em que diaconia é um dos charismata. Sem dúvida está certo ler a tríplice expressão carismaton, diaconion, energematon de 1 Coríntios 12, 4-6, como descrições paralelas de todo o conjunto de dons e não como uma divisão de classes. C.F. Schweizer, Opcit 22b, CD. Todos os dons são a provisão direta de Deus para a edificação da vida da Igreja, que remonta às vezes à operação direta do próprio cabeça da Igreja e outras à ação direta do Espírito Santo dentro da Igreja, Romanos 12, 4-8, 1 Coríntios 12, Efésios 3, 5. J.B. Lightfoot, Opcit, página 185, Ost, Opcit, página 145 e capítulo 10. Em segundo lugar, não há ideia de um sacerdócio limitado. Todos os crentes eram igualmente sacerdotes diante de Deus. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 1,6. O ensino de Hebreus é relevante aqui. O sacerdócio universal é a ideia fundamental da Igreja cristã. Em terceiro lugar, não há limitação para o exercício dos dons espirituais ou da administração dos sacramentos para os que possuem a autoridade de liderança. É verdade, os presbíteros são responsáveis por proteger e nutrir o rebanho. Atos 20, 28, 1 Pedro 5, 2. E os episcopos devem ser um mestre capacitado. 1 Timóteo 3, 2. Confira 1 Timóteo 5,17 e deve prover uma sucessão apropriada para o ensino, 2 Timóteo 2,2, mas o governo, liderança está entre os dons e não é condição precedente para o seu exercício. 1 Coríntios 12,28, talvez o exercício de Corinto, 1 Coríntios 12,26. Seja muito hostil para prover um fundamento sólido, mas há outros trechos que são igualmente explícitos. Paulo está satisfeito de que os romanos sejam capazes de aconselhar-se uns aos outros. Romanos 15, 14. A graça tinha sido dada a cada um de acordo com a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Cada um tinha recebido o dom e deveria desfrutar dele para o bem comum, como bons mordomos da graça variada de Deus. 1 Pedro 4,10. Aliás, eram os dons que determinavam a autoridade. Tanto de liderança quanto de outra forma, eles eram reconhecidos como detentores de uma autoridade que exigia respeito e obediência. 1 Coríntios 16, 16, 2 Coríntios 10, 8, 1 Timóteo 1, 20, 5, 19, Hebreus 13, 17, 1 Tessalonicenses 2, 6, e que era capaz de aplicar severas ações disciplinares, particularmente em relação a falsos mestres. 1 Coríntios 5, 3-5, 3 João 9, 10, Tito 1, 13. Em quarto lugar, os dons não são derramados sobre os homens sem consideração pelos talentos naturais. Antes, o Espírito Santo toma e amplia um dom que já existe. São as próprias pessoas em quem o dom é operante, que são consideradas dons para a Igreja em Efésios 4, 11. O corolário natural é que cada pessoa deve avaliar sobriamente o seu próprio dom, enquanto cada pessoa poderia, com sinceridade, desejar o melhor. O bem-estar da Igreja exige que deva existir uma autoavaliação correta e um autocontrole adequado e decência e ordem.
Romanos 12:3, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 e capítulo 14. O impulso do momento não era o sinal indispensável do movimento do Espírito. Por esta razão, com frequência era o costume das igrejas reconhecer a posse dos dons formalmente e com solenidade. A imposição de mãos foi às vezes associada com a dedicação de um líder experiente para uma tarefa especial. Atos 3:3 e confira 6:6. Mas há também uma indicação na carta de Timóteo da associação direta entre a imposição de mãos e o próprio dom. 1 Timóteo 4:14 e 2 Timóteo 1:6. O contexto mostra que essa concessão de um dom por meio da imposição de mãos era um reconhecimento formal de um dom que já existia, pois havia sido identificado por declaração profética. 1 Timóteo 1:18. Não está claro de quem foi a declaração. Em quinto lugar, o uso de um dom trazia consigo o direito ao apoio financeiro da igreja. 1 Coríntios 9:14 e 1 Timóteo 5:17. Até então não havia condições de sustento integral e o próprio Paulo trabalhou regularmente para o seu próprio sustento e o de outros. Atos 20:34, 2 Timóteo 2:9 e 2 Tessalonicenses 3:8. Mas o direito era inerente ao serviço de Deus. Exigir precedente bíblico para o pagamento regular de um mestre espiritual ou para doações em seu apoio e exigir um anacronismo, mas os trechos relevantes não deixam dúvida alguma quanto ao princípio em si. É inevitável que um elemento de retrospectiva entre na discussão dos dons e da liderança na Igreja do Novo Testamento. Somos propensos a impor o texto, os sistemas com que estamos familiarizados, ou a reagir contra eles e enxergar somente seus lados negativos. Ambas as atitudes são essencialmente erradas. A Igreja do Novo Testamento era uma comunidade viva e vigorosa, que não era inibida por nenhuma ordem ou organização que ministrava a sua vida, nem amarrada por amarras de administração, onde estas a restringissem. Nenhum sistema é necessariamente errado em si mesmo, mas da mesma forma nenhum sistema pode reivindicar para si a validade exclusiva. A igreja podia alegrar-se pelos seus dons, com seus primeiros discípulos puderem alegrar-se no primeiro dia feliz do Pentecoste. Ele derramou o que vocês agora veem e ouvem. Atos 2:33 e Hebreus 2:4. Um ministério não importa a autoridade que reivindicar, que já não demonstre os frutos daquela graça de Cristo, não é mais um ministério válido. Conclusão: na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Nesses dois versículos apresenta-se novamente o paradoxo da igreja. Por um lado, temos a igreja escolhida, a igreja que detém as chaves do reino e que compartilha a nova vida de Deus. Por outro lado, temos a igreja que está debaixo do juízo de Deus, assim como deve estar todo mundo. Senhor, quando clamamos a Ti de longe e de perto e trovejamos por todas as terras desconhecidas o Evangelho em cada ouvido, Senhor, não nos deixes esquecer de nós mesmos. Chesterton. Contudo, e aqui está a esperança da igreja e a sua glória, a sua diferença final desse mundo. Mesmo enquanto ela está debaixo desse julgamento, a igreja é o corpo de Cristo. Está crucificada com Cristo e morta para a lei por meio do corpo de Cristo. Gálatas 2:20 e Romanos 7:4. O juízo de Deus precisa cair, vez por outra, de maneira temporal, mas o juízo definitivo da igreja é experimentado e concluído e exposto
para sempre no eterno e tremendo ato do Gólgota. Os dois versículos citados aparecem primeiramente no contexto da experiência individual e exatamente em virtude da experiência individual de entrar e permanecer no terror do julgamento em Cristo. Assim, os que dele compartilham estão unidos para sempre com ele e uns com os outros. A experiência dessa morte, eles expressam no batismo individual a sua identificação contínua com ela na ceia coletiva. A igreja faz parte do ato final de Deus. Por esta razão, nunca atingiremos a verdade definitiva acerca do seu ser, assim como nunca atingiremos a compreensão da verdade final acerca do próprio Deus. Mesmo nossa experiência da verdade na nossa própria existência é parcial. Estamos próximos demais da nossa própria experiência e distantes demais dos nossos predecessores. Assim, qualquer tentativa de entender a igreja é inadequada. A distinção clássica entre a igreja visível e a invisível provavelmente é enganosa. Brunner, The Misunderstanding of the Church, capítulo 1, e K.L. Schmidt, The Church, página 65/6, que é 65 a 66. Compare com isso a declaração de J.N. Darby. Para escapar dessa anomalia, os crentes tentam se esconder debaixo da distinção entre a igreja visível e a invisível. Mas eu leio nas Escrituras: vós sois a luz do mundo. Que utilidade tem uma luz invisível? Reflections on the Ruined Condition of the Church, 1841, página 5. Nem mesmo a distinção entre igreja local e a universal faz justiça completa ao uso bíblico. K.L. Smith, Opsit, página 68 a 69. Adaptável como qualquer obra de Deus. A eclesia é visível sempre que 2 ou 3 se reúnem, não menos, embora de maneira diferente, do que na Igreja Universal. Repetindo, a Igreja nas Escrituras, como mostrou Schweitzer, aparece tanto como um corpo celestial, tirado do tempo e da história, uma união eterna com Deus, e também como um corpo na história, parte da obra contínua de Deus. Mas novamente a retratamos do ponto de vista do indivíduo, para quem este mundo não é nada mais do que uma coisa passageira, e a retratamos como uma igreja militante que está no mundo enquanto o mundo persistir, sem nenhuma razão de ser, senão em relação com o mundo. Nós a chamamos de uma extensão da encarnação, mas se usarmos isso para justificar uma sucessão sacerdotal, somos lembrados de que o Deus encarnado era um leigo. Essas coisas não são irrelevantes para a presente situação, pois nenhuma unidade que deixa de reconhecer que o vento sopra onde quer pode ser uma unidade verdadeira do Espírito. Os grupos cristãos que foram chamados para fora da história da igreja organizada como uma expressão da total independência do Espírito de qualquer regulamentação confiada aos homens nunca podem expressar a plenitude da verdade, pois o seu chamado lhes nega isso, mas o que eles têm é de importância vital para a vida contínua da Igreja de Deus. Qualquer movimento ou associação que os ignora ou despreza faz isso em prejuízo próprio. Entre mentes, precisamos retornar continuamente às Escrituras e ao ato de Deus que elas registram, pois somente aí pode estar a nossa autoridade final para compreendermos na nossa própria situação aquilo que é necessário para nós com relação à nossa vida e comunhão na Igreja de Deus. Sempre vai haver a Igreja e o mundo,
e o coração do homem, tremendo e flutuando entre eles, escolhendo e escolhido. Valente e ignóbil, escuro e cheio de luz, oscilando entre a porta do inferno e a porta do céu. E as portas do inferno não prevalecerão, escuridão agora depois, luz. T.S. Eliot, The Rock. Apêndice. O autor é grato ao Sr. H.L. Ellison por sugerir que um ponto de vista alternativo do desenvolvimento da liderança de presbíteros na Igreja Apostólica fosse mencionado. O Sr. Ellison sugere as seguintes proposições como defensáveis. Primeiro, na Palestina, que é número 1, né? Na Palestina, os cultos cristãos, no início, eram uma adaptação do padrão da sinagoga. Isso dificilmente pode ser negado quando lembramos a forte influência da sinagoga que encontramos no padrão cristão do século III e nos seguintes. Deve ter sido assim desde o início. Número 2. A influência do presbíteros Senex, homem idoso de caráter digno, é fundamental na configuração da sinagoga. Terceiro, por isso, podemos pressupor a influência dos presbiteroi, tanto nas igrejas da Palestina quanto em cada igreja da diáspora, em que havia muitos cristãos judeus desde o início. Se eles tinham sido introduzidos em um dado momento, é difícil crer que Lucas não mencionasse o fato. Quarto, a real importância dos presbiteroi vai depender da quantidade de dons carismáticos presentes. Isso explicaria por que eles não são mencionados em Jerusalém antes da dispersão dos apóstolos em Antioquia, numa questão que dependia de revelação, e em Corinto, em que os carismáticos parecem ter saído em disparada. Número 5. Um ponto de vista é defendido por muitos, segundo o qual, enquanto todo episcopos era um presbíteros, nem todos os presbíteros eram um episcopos. Em algumas palavras, os episcopoi eram presbiteroi com tarefas administrativas experienciais. Isso ajudaria muito na explicação do rápido surgimento do episcopado monárquico. 6. Incidentalmente, Clemente de Roma foi quase sem dúvida um discípulo de Paulo, e quando ele escreveu a Corinto em nome da Igreja de Roma, censurando-os por afastarem os seus presbíteros, não tinha ideia de que Corinto não tinha tido presbíteros desde o início. E que termina o capítulo acerca da Igreja Apostólica.